Aqui nós temos o programa de assistência ao idoso, né? A equipe ela é multiprofissional, multidisciplinar. Nós temos consultas periódicas, estando doente ou não. Variam esses retornos, 60, 90, 120 dias. No meu caso, sempre 60. E nós temos suporte nutricional, fonoaudiólogo, endócrino, cardiologista, fisioterapia. Nossa equipe de fisioterapia é excelente. Nós temos grupos de nutrimente, nutrição com psicóloga trabalhando nutrição e mente. E essa equipe multiprofissional, ela colabora de uma forma bem direta e reflete diretamente na saúde do paciente no exercício da geriatria do consultório. Para a senhora entrar nesse programa, as meninas podem, depois até mesmo da palestra, fazer o cadastro da senhora, ver o seu perfil quanto ao seu histórico. Elas têm um questionário que elas fazem e incluem já a agenda primeira consulta geriátrica. E na consulta do programa, a gente sempre tem uma pré-consulta, onde nós fazemos controle de peso, pressão, mini exame de estado mental, que é aquele teste de memória, escala de depressão. Então, o paciente já entra triado para o consultório. Isso ajuda muito, falando como médico, me ajuda muito, uma pré-consulta bem feita. Existem, lógico, colegas que atendem a pessoa no serviço de geriatria desde os 30 anos. Eu já tenho até conhecidos que fazem isso. Na minha concepção, até os 60 anos, se você tem, como mulher, tem uma boa ginecologista, que o ginecologista, antes dele ser seu ginecologista, ele é um ótimo clínico. Então, se essa ginecologista te vê de uma forma mais ampla e generalizada, entre a menopausa e os 60 anos, essa ginecologista te acompanha. E iniciou os 60 anos, vai para a geriatria. Você deve ter confiança no médico que você vai, mesmo que ele discorde da opinião de um colega. Mas você tem todo o direito, claro, de pedir 10 opiniões sobre um problema X, se você quiser. E depois de você pedir essas opiniões, você eleger, é esse que eu vou seguir e pronto. Porque o que interfere, para a sua vida de uma forma assim, muito incisiva é quando você vai em muitas opiniões diferentes e pega um pouquinho do que falou sim, um pouquinho do que falou não, junta as receitas dos dois. Vou tomar aqui e ver o que vai melhorar a minha vida. Não é assim. Aí quem vai ter esse prejuízo é a sua saúde. O suco, a atenção especial é para aquele paciente que tem diabetes, por exemplo, porque o suco de fruta natural, ele tem a frutose. A frutose vira glicose. E glicose é o quê? Açúcar. E esse açúcar para o diabético é veneno. Então, de uma forma bem drástica para falar, para dar medo, Então, o paciente diabético pode tomar um suco, que não contenha açúcar. Você conversar com o nutricionista vai te direcionar sobre qual é o melhor para o tipo de problema que você tem. Vou dar um único exemplo no caso do diabetes, como eu citei aqui. Diabético que toma muito suco de laranja é um dos sucos mais doces que tem. Suco de melancia, muito doce. Então, é um individualizado, Se você não tem nem diabetes, nenhuma outra doença que tenha restrição de açúcar, o suco ele entra também como o líquido diário, desde que não sejam os industrializados. Para o diabético tem que ser diet. Light é para quem está fazendo dieta. Tudo que é light contém açúcar. Tudo que é diet tem a caloria de um suco convencional, porém não tem açúcar que faz mal. Alzheimer, que é um tipo de demência, eu vou englobar o cuidado geral para todas as demências, porque a evolução é diferente, em tempos diferentes, mas a limitação vai ser a mesma, certo? O Alzheimer específico, quando o paciente está no Alzheimer num grau leve,
A família pode, né, participar, nós temos grupos aqui de orientação, tá? Direta ao cuidador. Porque você, como familiar, você pode adaptar esse lar. Você pode adaptar o quarto, o banheiro, a luminosidade da casa, bilhetes que tragam lembranças sobre aquelas atividades de vida diária que estão sendo mais esquecidas. Um exemplo, um Alzheimer no início, ele vai botar o café ali para ferver, 5 segundos ele já esqueceu, aquela panela vai ferver, vai queimar. Então, adaptar, fala, olha, mãe, agora eu vou cozinhar para a senhora, agora eu vou deixar a alimentação pronta, a senhora só vai colocar no micro-ondas. Aí vai lá e escreve no micro-ondas, quando colocar o prato, coloque 5 minutos, já cola uma plaquinha lá. Apague a luz, tira os tapetinhos da casa. Atividades que o cuidador de um demenciado pode dar é o quê? Ver muita fotografia, estimular a leitura, jogo de memória, esses livros de pintura, porque baixa o nível de ansiedade. Por que ansiedade? Porque imaginem, se coloquem no lugar de uma pessoa que está perdendo a memória e de repente ela tem consciência que não está funcionando como deveria. Ela começa a ficar angustiada. Eu digo sempre que no início do Alzheimer quem sofre é o paciente, depois quem adoece é a família do paciente, porque daí a pessoa já não tem mais a noção de tempo, espaço, quem ela é. Mas no início ele tem esses lapsos e depois ele volta para a atividade diária e ele fala, poxa, como eu pude esquecer aquela panela? Como eu pude esquecer o nome da minha neta de 15 anos? Então isso gera uma ansiedade, gera um sofrimento. E essas atividades cognitivas baixam esse nível de ansiedade. E conversar, lógico, com o médico para ver que tipo de perfil psicológico é esse paciente que ele se adequada mais para ter uma mudança nessa rotina de vida e que segure, porque a gente tenta, né, segurar a memória naquela faixa de perda e para não evoluir e interferir ainda mais nessa qualidade de vida. Aqui a gente tem, além de todos esses grupos multidisciplinares que eu falei, né? Endócrino, fono, cardio, fisioterapia. Nós temos, eu acho muito interessante, é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar aqui, é a manutenção do vínculo. Como eu disse para a senhora, de você confiar em quem você está acompanhando, né? E você tem o seu médico e fui em outro médico ou passei no pronto-socorro, me prescreveram X medicação. Ah, deixa eu ligar para o call center para saber se isso vai me fazer mal ou não, se eu posso tomar. A gente tem esse tipo de serviço. Ou alguém que desaparece de consulta, vira uma ovelhinha desgarrada aí de repente as receitas todas vencem, aí liga lá no call center, fala para a doutora Daniele renovar essa receita para mim. Não, passou de 6 meses, vai ter que vir na consulta, para a gente rever tudo o que aconteceu nesse período do sumiço. Foi porque teve problemas, teve alguma doença. Então, esse vínculo com o suporte do call center é muito efetivo. Eu gosto bastante do resultado. O geriatra, eu defino aqui no papel do nosso serviço como um gerente de doenças crônicas, certo? Então, se você é uma hipertensa leve, tem uma diabetes controlada, as doenças que aparecem no processo de envelhecimento, suas dúvidas de qualidade de vida no dia a dia, nós tentamos ao máximo centralizar no atendimento geriátrico e multiprofissional que nós temos. Caso, né, todos nós sabemos os nossos limites também, e caso alguma doença se torne mais complexa e mais profunda, necessitando de um especialista mais efetivo, nós temos os outros programas, né, para doenças mais complexas e que a gente já faz, inclusive, um encaminhamento interno. Pode não ter acontecido a questão do vínculo que eu comentei anteriormente e de o senhor ter tido uma confiança 100% e a relação médico-paciente ter sido quebrada.
certo? Se o colega fez algo errado ou não, quem sou eu para julgar, né? Eu estou aqui para orientar. Mas se acontece alguma quebra de relação médico-paciente, o que eu posso dizer é que, assim, o senhor, como uma pessoa bem orientada, sabe dos seus direitos, dos seus deveres, tem a sua autonomia, a sua independência, o senhor vai... Eu acho que é até inconsciente isso. Você vai parar para pensar, bom, com aquele médico, ele me deu alta, meu problema foi sanado. Porém, eu quero trabalhar a minha qualidade de vida, se com ele não deu mais, eu vou procurar outro. Não existe o melhor ou o pior médico, pelo menos na minha opinião. Tem paciente que pode não gostar do meu atendimento. Tem paciente que pode gostar do médico que está atendendo a sala ao lado. Eu sou melhor ou pior que o médico do lado? Não. Eu só tenho uma forma de trabalhar diferente e ele se identificou com aquela outra forma. Então, eu acho que esse livre-arbítrio existe para o médico e para o paciente. Eu acho que a associação entre uma atividade muscular e a caminhada, principalmente se for ao ar livre, é o ideal. Porque o seu médico já deve ter falado para você que o estímulo da luz solar, né? 20 minutos que seja de caminhada exposto à luz solar, não é aquele sol maravilhoso, não. Está nublado, mas tem luz solar? Faça, põe o tênis, faça 20 minutos de caminhada. Isso estimula a vitamina D, a fazer as reações químicas necessárias para a reversão desse quadro de osteopenia. E a suplementação de vitaminas, que existe doses e casos dependendo de cada paciente, e uma orientação dietética voltada pela área nutricional. Eu sempre falo, independente da doença, se você está num processo de envelhecimento e quer ter esse processo de envelhecimento saudável, associe uma atividade aeróbica, que seria a caminhada, uma ergométrica, alguma atividade para você fazer esse estímulo, ou... Entrar em academia? Se você faz uma caminhada num lugar plano, faz no mínimo 20 minutos, você não precisa de uma academia para isso. Esse ambiente é seguro, não tem degrau, você pode caminhar de 20 minutos em diante, você já está saindo da condição de sedentarismo. A academia seria bem-vinda se você quisesse associar a atividade muscular, que é muito bem-vinda também.